Não tem problema nenhum olhar para a grama das pessoas e ver que é uma grama mais verde, mas existe um problema muito grande quando a gente não olha para nossa própria grama para regá-la e para que ela chegue também nessa grama verde que a gente tanto almeja. Eu percebo que hoje em dia existem várias pessoas que têm uma dificuldade de compreender aquilo que precisa fazer. Pessoas que querem crescer e não sabem como, pessoas que querem se desenvolver, mas não sabem para onde ir. E eu percebo que principalmente essa década aí dos 20 anos, né, é uma época muito decisiva nas nossas vidas, porque é a época em que a gente começa um relacionamento, é a época que a gente começa um emprego novo, costuma ser a época em que a gente faz algum curso profissionalizante para que a gente possa se desenvolver dentro dessa área, ou que nós pensamos em construir algum negócio visando um lucro, né, visando que esse negócio dê um resultado, uma empresa, algo desse tipo. E durante essa caminhada eu também percebo que a gente começa a fazer muitas comparações. E hoje eu queria trazer um pouco aqui para vocês sobre essa questão de você se comparar, de sempre parecer que a grama do outro tá mais verde. E a questão é que às vezes a grama do outro ela pode sim estar mais verde e não tem problema nenhum isso. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida e entender que em tempos de internet, tudo aquilo que nós olhamos à nossa volta, com certeza vai aparentar estar mais verde, porque ninguém quer mostrar a parte difícil. Ou ninguém quer mostrar o tempo de luta até chegar naquilo. Mas ainda assim, nós podemos olhar que, para cada pessoa que vive hoje uma vida que aquela pessoa sonhava, que aquela pessoa gosta daquilo que vive hoje, foi necessário um esforço, foi necessário um sacrifício para que essa pessoa chegasse lá. E da mesma forma é com a gente. Durante essa semana eu fiquei refletindo sobre uma mensagem, né, que no livro de Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E eu lembro que antigamente eu pegava essa mensagem só pensando em algo que Deus teria pra gente. Então, há um tempo determinado para que Deus faça alguma coisa na minha vida, há um tempo determinado para eu receber uma bênção do Senhor. Até que conversando com um amigo muito querido meu, ele falou pra mim que o tempo é de vida. Então é um tempo para todas as coisas. Isso não envolve aquilo que Deus faz para nós, mas também envolve todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Então nós temos um tempo para escovar os dentes, nós temos um tempo para tomar um banho, nós temos um tempo para arrumar a cama, nós temos um tempo para encontrar com algum amigo, para viver um tempo em família. Esse tempo, ele existe para que ele venha a ser aproveitado da melhor forma possível. E cabe a nós entender do nosso tempo a rotina que nós podemos criar para poder chegar onde nós queremos. E é muito interessante porque por essa comparação que existe, nós nos desanimamos nesse processo. Então o tempo ele tá ali e a gente não sabe aproveitar dele da melhor maneira possível. E sendo que nós precisamos entender como esse tempo funciona para que nós possamos criar uma rotina dentro desse período para poder ali viver a vida que nós sonhamos. E para tudo isso a gente pode pensar que nós precisamos agir. E eu vejo também a dificuldade que nós temos, e isso eu vou me incluir no meio sim, de poder agir sobre algo que nós estamos querendo fazer. Eu acredito que o pior vilão em toda essa situação que a gente passa é quando nós queremos fazer alguma coisa, queremos nos desenvolver, nós queremos crescer, nós precisamos fazer alguma coisa, nós não fazemos pelo medo. Então é algo que nos paralisa, nos faz pensar e pensar e pensar em agir, mas nós nunca de fato agimos. Por quê? Porque estamos pensando naquilo que vai dar errado, ao invés de pensar em simplesmente tentar fazer aquilo para que dê certo. Ou também a gente pensa outras questões, como que nós não estamos preparados para fazer algo, sendo que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Mas a questão é, se a gente nunca faz nada, não tem como a gente se desenvolver. E além de não ter como a gente se desenvolver, a gente também não sabe se de fato aquilo que nós estamos pensando em fazer vai ser algo que vamos gostar. Para que a gente possa viver uma vida segundo o nosso sonho, né, daquilo que nós temos planejado, daquilo que nós queremos viver, é necessário uma ação. É necessário que a gente olhe para essa situação e pense o que eu posso fazer para que eu venha viver a melhor vida que eu quero. E dentro desses desejos que você tem, você começa a analisar os conceitos da sua vida para ver se de fato é aquilo que você tem precisado. Precisamos deixar de lado o medo para que a gente venha viver isso. Você pode fazer com medo. Na verdade, é melhor que você faça com medo do que você nunca faça.
Por quê? Porque através da experiência você vai entender se de fato aquilo que você está passando você gosta. Aquilo que você está tentando viver, você está ali vendo um resultado, é algo que está de fato sendo interessante para você. E a grande questão da comparação, eu olho isso como uma oportunidade de você olhar para a vida do próximo e ver uma vida na qual você gostaria de viver também e se inspirar. Então, ao invés de pensar em tudo aquilo que o outro tem e você não tem, pense em tudo aquilo que ele abdicou para que hoje ele tivesse aquela vida. Ah, Thalita, mas é uma pessoa que eu sei que ele não precisou se abdicar de nada para poder viver essa vida. Tá bom, mas a vida é dele, você tem a sua. Então, o que você pode fazer na sua vida para que você possa alcançar a vida dos seus sonhos? Para que lá na frente seja uma vida na qual você tem prazer em viver. E além disso, viver também os processos. Durante os tempos de terapia, uma coisa que eu sempre levava para minha terapeuta era a frustração que eu sentia, porque eu nunca sentia que eu dava macropassos, né? A gente falava nas sessões que eu dava micropassos. Então eu sempre fazia uma coisinha, mas tudo era assim, muito pequeno. E isso me trazia uma frustração muito grande, porque eu queria logo. E para você ter logo, então a gente pensa que a gente precisa fazer muita coisa e tudo muito rápido. E ao longo de todo esse período no qual eu fui desenvolvendo micropassos, hoje eu percebo as recompensas que eu tive através desses passinhos que eu fui dando ao longo dos anos. Então não foi uma coisa de um dia para o outro. E através disso eu também comecei a perceber que às vezes esses micropassos, eles são tão importantes contra os macropassos. Por quê? Porque é melhor você dar vários micropassos com frequência do que você dar um grande macropasso e retroceder. Você dá um grande macropasso e é o único que você dá. Você não faz mais nada depois disso. Ficou lá um grande passo que você deu, que foi assim algo bem notório, mas que você deixou para lá. Mas quando você faz pequenas coisas com frequência, você começa a construir algo. E esse algo lá na frente, ele vai solidificar. Por quê? Porque você começou ele aos poucos e você não desistiu. Então, quando você começa e mesmo ali na dificuldade, você se mantém constante naquilo que você está fazendo, chega uma hora que aquilo vai dar fruto. Por quê? Porque não existe um plantio sem uma colheita. Não tem como você plantar algo e você não colher. Ainda que você não colha o fruto que você gostaria, você colhe uma experiência. Então, se a gente pegar uma pessoa que ela fez algo e ela olhou e viu que ela não gostou daquilo, é uma experiência. Por quê? Porque é algo que ela fez, ela não gostou, ela vai aprender com aquilo, ela vai poder usar em outros lugares e ela sabe, ela tem a certeza de que aquilo não é para a vida dela. Se fosse um pensamento, uma vontade que ela teria, é algo que ela pode descartar, ao invés de passar a vida inteira com uma dúvida se era ou não para ter feito aquilo. Mas o importante é você tomar a decisão de você começar algo e olhar para a grama do vizinho não com sentimento de frustração de não ter essa mesma grama, mas de você ter ali a inspiração de querer ter a sua grama, não a grama do vizinho. Porque eu vejo também que hoje, através daquilo que os nossos olhos veem e passam a desejar, nós passamos a querer coisas que às vezes, se a gente for olhar lá no fundo, a gente nem quer. Mas por que que a gente pensa nessas coisas? Porque muitas pessoas têm, porque todo mundo quer, porque é algo que é um status social. E às vezes você nem quer aquilo, mas pelo status ou pela necessidade de querer aquilo que o outro tem, você começa a querer fazer isso também. E aí você olha para tudo aquilo e você nem quer aquilo de verdade, mas você acha que você quer. Só porque você está olhando de novo para a grama do vizinho com o sentimento da cobiça, de querer aquilo que o vizinho tem, ao invés de olhar para sua própria vida e pensar o que eu quero para mim. Os desejos são individuais e os desejos que o outro tem às vezes é de abrir uma empresa, crescer muito, ganhar cada vez mais dinheiro, e o seu desejo é de ter um emprego estabilizado, poder viver a calma, o dia tranquilo, poder viver com o tempo. E tudo isso é algo que você tem que validar dentro da sua experiência de vida. Então, olhe para a grama do outro, você que quer olhar, como uma fonte de inspiração e não de tristeza, mas pensar em você, no que você pode fazer para desenvolver a melhor qualidade de vida possível dentro daquilo que você quer.
certo? Espero que esse vídeo ajude você. Tchau!